Seja muito bem-vindo. Hoje iniciaremos mais um episódio da série Super-Humanos e talvez alguns de vocês possam clicar na mensagem como uma espécie de curiosidade para verificar se haverá alguma espécie de heresia, porque o título é um tanto quanto provocativo, porém ele é baseado nos Evangelhos, em uma fala de Cristo, referindo-se a um texto do livro de Salmos. Portanto, hoje veremos a divindade do homem, porque está escrito: vós sois deuses. Antes de tudo, para nós interpretarmos esse verso, é necessário primeiro nos conscientizarmos do abismo que existe entre Deus e nós, seres humanos. Enquanto o ser humano tem uma inclinação muito forte em relação ao egoísmo, Deus é amor. Eu me recordo de uma experiência que eu era criança, devia ter uns 10 anos por aí, talvez até um pouco menos. E na escola em que eu estudava, tinha um sujeito que fazia algo tão nojento que eu nunca mais esqueci. Sempre que ele ia até a cantina da escola para pegar um lanche, ele pegava o lanche rapidamente, ele abria o sanduíche e cuspia no sanduíche para ninguém querer pegar o sanduíche dele. Eu não sei se você já teve alguma experiência hard nesse sentido, mas eu achava aquilo tão nojento, tão absurdo que eu nunca mais esqueci. A gente tem uma tendência forte ao egoísmo. Há uma experiência que relata isso com muita propriedade. Imagine que você está recebendo uma pessoa para te visitar, um filho que está distante, um pai, uma mãe, alguém muito próximo. E ele está vindo de avião, você anotou o voo e está aguardando ele no aeroporto, até que, com muito pesar, a companhia aérea informa que esse avião caiu no meio do oceano. O sentimento de alarde e aquele desespero e telefonemas, ligações e isso e aquilo, né? A gente fica perdido numa situação como essa, até que você recebe um telefonema e no telefonema é justamente a pessoa que você estava esperando. E quando você atende a ligação, você fica surpreso e a pessoa diz: eu estou aqui, eu estou te ligando para avisar que eu perdi o voo. Eu pergunto para você, qual o sentimento que vem ao seu coração? Provavelmente um sentimento de alívio. Porém, naquele voo que caiu, naquela queda de avião, morreram 400 pessoas. Mas naquele instante, a sua mente se volta unicamente para o objeto do seu amor. Enquanto isso, Deus é capaz de amar todo mundo. Existe uma dificuldade de nós assimilarmos alguns conceitos bíblicos, especialmente esse que falaremos hoje, por conta da nossa inclinação egoísta. Então, está escrito: vós são deuses. Imediatamente o nosso zelo religioso acende, porque nós não queremos ser idólatras, nós não queremos ser politeístas, muito menos cair numa heresia como dizer que um ser humano é Deus. Mas está escrito isso, e Jesus se referiu a essa fala. Então precisamos entender do que se trata. E o primeiro ponto é entender que de fato existe um abismo entre quem Deus é e entre quem nós somos. Segundo ponto, para entendermos esse verso, é observarmos o relato da criação. Veja, no relato da criação, descrito em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus deu vida a um boneco de barro e comunicou a esse boneco de barro imagem e semelhança divina. E deu vida consciente de que aquele boneco de barro se rebelaria, os seus filhos transgrediriam a aliança eterna, assim como o pai, daquela geração, daquela descendência, sairia Caim, sairia Judas Iscariotes, sairia Adolf Hitler, sairia Mao Tse Tung, sairia um monte de ditadores, assassinos, estupradores, pessoas más. E mesmo assim, Deus deu a vida para aquele boneco de barro e depois enviou o seu Filho, e Jesus Cristo deu a vida para uma raça de pecadores. De maneira que, observando o relato da criação, nós somos chocados e confrontados com a realidade de que, enquanto a nossa tendência é reter tudo para nós mesmos, Deus tem a tendência de doar, de abençoar, de dividir, de compartilhar. A lógica divina é absolutamente oposta à lógica humana. O Evangelho de João, no capítulo 10, verso 18, Jesus diz que Deus o ama porque ele espontaneamente dá a sua própria vida. A cruz não foi um assassinato. Muitos filmes enfatizam a Via Crucis como um verdadeiro
assim, algo muito bruto, muito violento contra Cristo. Chicotes e barbaridade romana contra o Senhor. Porém, é importante entender que Jesus escolheu estar ali. Jesus caminhou em direção à cruz, espontaneamente. Ele não foi forçado. Ele entregou sua vida espontaneamente. Tanto que o Pilatos e os soldados, eles se surpreenderam de que Jesus havia morrido tão cedo, porque a cruz era uma morte lenta. Uma pessoa jovem como Jesus era, aos 30 e poucos anos de idade, e vigoroso, um homem com saúde, ele poderia perdurar até dias numa cruz. Tanto que o soldado ele vai furar o lado de Cristo para certificar de que ele já estava morto, e Pilatos hesitou em acreditar que ele já havia morrido. Jesus entregou espontaneamente a sua vida por você e por mim. Portanto, primeiro, esses dois primeiros pontos para a gente avaliar que esse texto, assim como todos os demais, devem ser observados de acordo com a lógica divina, não a lógica humana. Porque o Evangelho, sem sombra de dúvida, o Evangelho não obedece à sabedoria humana. O Evangelho não faz sentido dentro da lógica da filosofia humana. O Evangelho só faz sentido dentro do plano de Deus. Um terceiro aspecto tem a ver com a nossa baixa autoestima. O pecado ele nos deixa com uma baixa autoestima crônica. Isso começou já no Jardim do Éden. Porque Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo falou pela serpente dizendo assim: Eva, coma do fruto, que você vai ficar semelhante a Deus. Porém, Eva já era semelhante a Deus. De maneira que Eva, Satanás conseguiu colocar, implantar no coração de Eva uma visão depreciativa de si mesma. Ela já era semelhante a Deus e o diabo prometeu que ela seria igual a Deus. E desde então, nós temos essa tendência. De maneira que um texto como esse escandaliza especialmente os mais religiosos. Nos escandaliza porque Pedro, na pesca maravilhosa, o ímpeto dele foi o mesmo de Adão. Ele disse assim: Senhor, retira de mim, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Semelhante ao homem subindo ao templo, aquele publicano, semelhante ao filho pródigo, dizendo para o pai: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado de filho, me chama de servo, me trata como empregado, me paga salário para eu comer, eu não sou digno de comer na tua casa de graça. O filho pródigo foi afetado, a psicologia dele, a mente dele foi afetada por uma vida de pecado. E ele não sentia merecedor, e de fato não somos, mas ele não sentia digno de ser chamado filho, quando de fato os evangelhos dizem que nós somos chamados filhos de Deus. Assim como Jesus é o Filho de Deus, os que creem terão poder para serem chamados filhos de Deus. Deus pretende nos tratar da maneira como o Filho é tratado. É algo maravilhoso. O Evangelho propõe uma adoção. Nós somos como filhos adotados e o Pai nos trata como filhos legítimos. Somos como ramos enxertados na videira. Deus julgou por bem tratar pecadores, filhos pródigos, pescadores temerosos, tratar publicanos arrependidos. Deus decidiu tratar a cada um de nós como filhos dele. Tratarmos como ele trata o filho. Porque de fato nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo. Nesse próximo ponto, eu quero abordar contigo uma notícia maravilhosa que está escrita em alguns textos no Evangelho e também nas cartas de Paulo, sobre a questão de sermos co-herdeiros. Sabe, eu não sei se você já recebeu alguma herança, ou se você tem potencial para receber uma herança. Em nosso mundo, heranças são passadas mediante consanguinidade, normalmente. Mas, eventualmente, pessoas podem receber herança mesmo por questão de doação, algo assim. E a doação ela é algo que inclui. A doação é algo que recebemos sem fazer alguma espécie de esforço. É algo dado. E veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 17. Eu vou ler o 16 e o 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E o verso 14 nos diz:
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós estamos entrando aqui num campo da maravilha do Evangelho. A maravilha de que seremos e somos, desde já, chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Onipotente, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo fez, o Deus que ninguém pode ver e que só o Filho o revelou. Esse Deus deseja nos chamar de filhos. Filhos, co-herdeiros, sentado nos tronos. Isso é maravilha de Deus para nós. Nesse último ponto, eu quero chamar sua atenção para uma espécie de tabelinha, para efeito didático. Eu fiz uma tabelinha mostrando as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança em Cristo. A diferença entre a sombra e a realidade. A diferença entre a promessa e o cumprimento. Portanto, observe aí na tela. Veja, no princípio, Adão foi feito alma vivente. Já em Cristo, somos espíritos vivificantes. No Sinai, foi dado a Moisés e ao povo de Israel a lei escrita em tábuas de pedra. Em Cristo, a lei é escrita em tábuas de carne, isto é, nos corações. De maneira que não obedecemos mais um princípio externo a nós. Nós não, ao obedecermos a lei de Deus, os mandamentos, os 10 mandamentos, diferentemente do povo de Israel no passado, que obedeciam algo externo a eles, que os condenava, hoje, pela graça de Deus em Cristo, podemos obedecer a um princípio que age dentro do coração. Uma lei que age em conformidade com uma consciência despertada pelo Evangelho. É completamente diferente. Não foram os mandamentos que mudaram. Os 10 mandamentos permanecem os mesmos. O que é que mudou? Poder de Deus. Enquanto nos dias de Moisés, as tábuas da lei correspondiam ao ministério de condenação, ao ministério de morte, as pessoas se sentiam condenadas e acusadas e mortificadas pela lei, porque eram incapazes de obedecer aos mandamentos. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. De maneira que um israelita olhava para a lei e a lei o condenava, a lei o afligia, porque era algo muito além do que ele poderia de fato suportar e obedecer. Era impossível para ele obedecer aos mandamentos, com raríssimas exceções, pessoas muito fervorosas, mas a grande maioria, o que prevalecia? Os profetas diziam, o que prevalecia era adulterar, mentir, roubar, perjurar, homicídios sobre homicídios. Era um povo eleito, um povo separado, porém um povo que vivia uma hipocrisia violenta. Pecados terríveis ocorriam em Israel, a ponto do profeta dizer que Israel havia ultrapassado Sodoma e Gomorra. Veja, algo terrível. Porém, em Cristo, o ministério que era de condenação, o ministério gravado em letras de pedra, agora é gravado em tábuas de carne, no coração. E nós, pelo poder de Deus, adquirimos potencial para obedecermos aos mandamentos. Porque a lei já não nos condena, a lei foi entronizada no coração. Esta é a nova aliança. Imprimirei as minhas leis nos seus corações. Louvado seja Deus por isso. Continue acompanhando a tabela. Nos registros bíblicos, prevalecia toda espécie de pecado entre o povo de Deus. Já em Cristo, somos mais do que vencedores. Adão e Eva desfrutavam de uma perfeição ingênua. Eva foi facilmente enganada. Já em Cristo, podemos desfrutar uma perfeição madura. Podemos desfrutar uma intimidade madura de alguém que consegue observar a história, ver os erros, ver as quedas, ver como que a humanidade veio se comportando ao longo da história e, com o poder de Deus, contemplar o panorama histórico e tomar decisões em prol da verdade. Isso nos dá muito mais vantagem em relação a Adão e Eva, porque Adão e Eva viveram, especialmente após o pecado, viveram na promessa. Nós vivemos já na realidade. Adão e Eva estavam no princípio do mundo. Nós já estamos no fim dos tempos. Adão e Eva tinham diante de si um panorama obscuro, eles não sabiam ainda como que se comportariam seus filhos. Hoje nós temos um panorama olhando no retrovisor da história. Nós podemos olhar para trás e ver como que todos os homens e mulheres se portaram e tomarmos decisões. Aliás, a história do povo de Israel, e Deus foi extremamente claro, sem maquiagem,
A história do povo de Deus não tem máscara. Deus relatou tudo sobre todos, a fim de que pudéssemos de fato observar como que eles caíram para que nós não caiamos. E também ver aonde os outros venceram, para que nós possamos imitá-los. E o exemplo supremo é a pessoa de Jesus Cristo. O relato dos evangelhos apresenta Cristo como nosso modelo. Ser igual a Cristo não é um chavão gospel. Não é uma espécie de ditado popular evangélico. Não. Ser igual a Cristo é uma realidade que o Espírito comunica a nós. É por isso que Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual a conclusão disso tudo? Quando Jesus cita o livro de Salmos dizendo que vós sois deuses, é porque verdadeiramente o mesmo Deus que deu imagem e semelhança para Adão no princípio, foi plano dele fazer ainda mais por nós. Adão, de fato, prefigurava aquele que viria, ou seja, Jesus Cristo. Usando uma linguagem atual, Deus em Cristo pretende fazer um upgrade na raça humana. Porque diante de Jesus, usando a linguagem darwinista, todos nós somos como os símios, como primatas, perto de Cristo. Porque Jesus elevou a condição da humanidade a um patamar que nós não havíamos ainda presenciado na raça humana. Jesus demonstrou como que um homem pode ser. Jesus demonstrou em si mesmo o ápice, o teto da humanidade. Olhar a Cristo é olhar para onde a humanidade aponta. A humanidade aponta para Cristo. Porque essa humanidade que vemos hoje, uma humanidade que rouba, que mata, que mente, que engana, que seduz, que trapaceia, esse plano de humanidade está com os dias contados. Porque a realidade da humanidade é Cristo. Quem seguir este modelo perpetuará e fará parte da humanidade que prevalecerá pelos séculos dos séculos. Porque a humanidade que prevalecerá é Jesus Cristo. E aqueles que compartilharem da mesma natureza de Cristo, ou seja, serem coparticipantes da natureza divina. Esse é o sentido de sermos deuses. Não é que seremos deuses no sentido de que o céu será um panteão grego. Não é isso. Seremos deuses, com D minúsculo, não para sermos adorados, não para nos tornarmos criadores de mundos, não. Mas para que haja em nós uma divina semente, que deve ser implantada desde já, para que através dessa divina semente possamos experimentar o que Jesus experimentou, que é odiar o pecado e amar a justiça. Louvado seja Deus por isso. Deus pretende comunicar a nós a única maneira pela qual alguém que possui natureza pecaminosa não ceder 1 milímetro em relação à injustiça, que é nós sermos coparticipantes da natureza divina. É por isso que esse canal surgiu com a proposta de ser chamado de super-humanos, a evolução da espécie. Porque eu enxergo que Jesus Cristo é a evolução da espécie humana. Porque diferentemente de Adão e de todos os filhos de Adão, Jesus Cristo nasceu de Maria gerado pelo Espírito. E essa mesma plataforma de criação quer ser comunicada a cada um que crê, a cada um que se sujeita voluntariamente ao Senhor. Isso é uma bênção. Esse é o Evangelho aplicado à vida cotidiana. Louvado seja Deus por isso. Vós sois deuses, está escrito. Porque aprove a Deus fazer com que você e eu sejamos chamados e feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe. Curta o vídeo, porque mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, viralize nos seus contatos, dê um compartilhar, manda para o WhatsApp dos seus amigos, conhecidos, e todo aquele que está nessa vida que muitas vezes fica patinando na vida espiritual, fica patinando na vida com Deus, porque não nos apropriamos do verdadeiro evangelho, que quer otimizar a natureza humana, fazendo essa mescla, essa comunicação poderosa da natureza divina em nós. Fique na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.